Bom dia, está no ar o programa Extra Classe TV especial de férias. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre os planos estadual e municipais de educação aqui do Rio Grande do Norte. O nosso convidado é o deputado estadual Fernando Mineiro. Mineiro, um desafio grande agora em 2015, que são os planos, tanto o plano estadual como os planos municipais de educação. Dá para pegar os avanços que aconteceram no plano nacional e trazer para essa realidade local? Olha, esse é o desafio e nós precisamos fazer isso, porque até para explicar um pouquinho para quem não é da nossa área, né, da educação, o Brasil aprovou no ano passado o Plano Nacional de Educação. De 10 em 10 anos esse plano é feito. E o plano atual, o plano que está em vigor, tem uma grande diferença, que é, além de definir, né, os rumos, os objetivos, ele definiu metas quantificadas. Então, para cada uma das áreas que o plano abordou, com a imensidão, com a complexidade que é a questão educacional, você tem metas a ser cumpridas. E também determinou que depois de um ano da sua aprovação, e a aprovação foi em junho passado, ou seja, até junho desse ano, os estados e os municípios têm também que elaborar os seus planos, tanto o plano estadual como os planos municipais. Alguns municípios vêm fazendo isso. Aqui no estado tem já um debate feito através do Fórum Estadual, que é coordenado pela professora Márcia, um debate, se não ainda muito definido, mas um debate que já começou. Ninguém parte do zero em nada, né? Sempre você tem uma caminhada feita aí. Então o Fórum de Educação já tem um acúmulo nessa questão e que nós temos não só adaptar o plano nacional, mas também costurar as nossas especificidades, colocar os nossos desafios que são do Rio Grande do Norte. O outro estado já tem uma diferenciação. Cada município, além de ter a questão que unifica, né, a qualidade do ensino, a melhoria da educação como um todo, mas cada município e cada estado tem as suas características singulares. O desafio é esse. Então nós vamos ter um ano muito rico de debates para definir o que a gente quer com o processo educacional nos próximos 10 anos, porque educação é diferente. Eu sempre digo que educação é diferente de você fazer uma rua, fazer um calçamento, fazer uma ponte, não é? Você vai ali, faz a ponte, pronto, acabou. Educação não. Educação é um processo, não é, como a gente diz. E precisa ter uma integração entre os municípios, entre o Estado, o governo federal, a União, para poder ter impacto. E o nosso Rio Grande do Norte está muito ruim em relação a indicadores educacionais, como é público e notório. Os números do IDEB são péssimos, não é isso? Pois é, os índices do Rio Grande do Norte são trágicos, não é? Porque o Rio Grande do Norte, qualquer que seja a régua que você meça a situação de educação do Rio Grande do Norte, nós vamos estar lá em último lugar, em penúltimo lugar. E isso tem um impacto na qualidade de vida do nosso estado e no desenvolvimento do nosso estado, né? Porque não é retórica, não é discurso falar que para desenvolver tem que ter educação, né? Ou seja, que se educação sozinha, como diria o nosso mestre Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade não se transforma sem educação. Então, para você se desenvolver, você tem que ter um processo educacional. E o Rio Grande do Norte vem, ao longo das décadas, ao longo dos anos, perdendo, né, espaço, perdendo posições no contexto dos outros estados, das outras sociedades, né, das outras unidades da federação. Por você estar no último lugar em termos educacionais, principalmente ensino fundamental e ensino médio, né? Porque a educação básica é o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, né? E educação de jovens e adultos, educação profissionalizante também, por você ter muito atraso nessa questão, isso impacta no nosso desenvolvimento. Então não é gratuito, né? Não é à toa que o Rio Grande do Norte tem atrasos em termos tecnológicos, em termos, né, de avanços, de progresso, porque a educação é muito ruim. Então nós temos grandes desafios. Por exemplo, a questão do ensino médio. O ensino médio do nosso estado é uma tragédia, né? Então você tem uma dificuldade muito grande. Então é preciso, além de pensar as questões da qualidade do ensino, a valorização do professor, que são demandas... Mineiro, com relação à valorização do professor, você falou aí que para desenvolver é preciso ter educação. Para ter educação é preciso ter valorização salarial, por exemplo? Sim, porque a valorização do professor, ela digamos, ela tem que ter pelo menos 3 parâmetros, não é? Tem 3 dimensões. A questão salarial, evidentemente, né,
do preço, digamos assim, que se paga à educação, a questão, né, das condições mínimas para a sobrevivência, né, e para a vida do professor. E para, né, ser atrativo, né, a profissão. Lógico, também. Que é uma profissão que hoje vem perdendo, né, é muito comum hoje que as pessoas jovens não queiram mais ser professor porque vê a situação. Então é a questão salarial, a questão da formação continuada, né, uma questão que tem a ver também com valorização de professor, porque se você não é só você formar o professor e deixar ali parado no tempo, você tem que pensar projetos de formação continuada, né, e por isso fundamental se buscar articulação com as universidades, né, para fazer essa qualificação e as condições de trabalho. Quem conhece assim, a maioria das nossas escolas, e vocês aqui têm cotidianamente... Na verdade, Mineiro, o CINT detectou no último concurso um fenômeno interessante. O professor, ele passava no concurso, ele ia para a escola, quando se deparava com as condições de trabalho, se assustava e desistia. Pois é, então as condições de trabalho também, tudo isso são no mínimo 3 componentes que para a gente poder entender o que é a valorização dos professores, a questão salarial, a questão da formação continuada e a questão das condições de trabalho. Então são desafios imensos, né? E todo gestor, é preciso que a sociedade acompanhe, cobre, tem que apresentar no mínimo um planejamento para enfrentar esses problemas de maneira efetiva. Então, o plano de educação não é só um documento para ficar na gaveta, não é? O plano estadual de educação, o plano municipal de educação não é só para cumprir tabela, não, a gente tem que fazer um plano até junho, então vamos fazer, não é isso. Se fosse assim, se contratava um especialista, mandava redigir um plano, não é isso. É ele se tornar vida, né? Ele se transformar num instrumento de planejamento. A minha tese é que se abandonou o planejamento no Estado como um todo, né, e em particular na educação. Então é preciso resgatar a ideia de... O planejamento traz compromisso, né? Traz compromisso e traz rumos, né? Você pode definir a sociedade e mostrar para a sociedade quais são aqueles rumos que vão ser traçados. E ela vai mudando, vai adaptando, vai readequando, digamos assim, aquilo que não foi possível de se concretizar. Então, o planejamento é isso. Você precisa planejar para... Olha, daqui a 10 anos nós queremos o quê? O que nós queremos no Estado, né? Em relação à educação daqui a 10 anos? Nós queremos acabar com o analfabetismo, nós queremos ter a universalização do ensino médio, porque hoje 95%, 97% das crianças, dos adolescentes, dos jovens, já estão no ensino fundamental. Mas assim, a defasagem do ensino médio é muito grande, no ensino superior, que não é, digamos assim, diretamente a responsabilidade do Estado, e é também porque aqui no caso nós temos a Universidade Estadual, né, a nossa UERN. Então todo esse trabalho do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, e tendo em vista o papel que a UERN tem que ser pensado pelo governo e serão desafios que vão constar do plano. Você falou que o planejamento ele pensa a educação para esse período de 10 anos, só que existem situações de extrema emergência. O plano pensa alguma coisa sobre essas condições emergenciais? O plano ele tem um universo de 10 anos, né? E ele tem metas, e as metas para ser cumpridas daqui a 5 anos precisam começar agora. Por exemplo, diminuir em 50% o déficit, estou chutando aqui, né? O déficit de ensino médio, né? Então, vamos imaginar, daqui a 5 anos, né? Então você tem que começar agora. Então a meta, ela está estabelecida como ponto final, a chegada final é o resultado da meta, mas ela não vai ser começar o trabalho daqui a 5 anos, ela tem que ser começar agora. Cabe ao governo, por que a ideia dos 10 anos? Porque extrapola os governos. A ideia de que a educação não é a responsabilidade do governo X ou Y, é a responsabilidade do Estado, né? Então o Estado, né, o Estado do Rio Grande do Norte tem que ter uma responsabilidade para com a educação e cobrar, qualquer que seja o governo, qualquer que seja o secretário, qualquer que seja os gestores, tem que cobrar a melhoria da educação e estar monitorando a realização e o cumprimento daquelas metas. O plano, ao traçar as metas, vai facilitar, porque a sociedade vai cobrar, né, dos nossos gestores a execução daquelas metas. Ok, nós conversamos com o deputado estadual Fernando Mineiro. Mineiro, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a você e a você que está aí, professor, professora, educador, educadora. Aproveite esse resto de verão, né, de férias, e bom trabalho nos espera no próximo período. Ok, e o Extra Classe TV especial de férias de hoje vai ficando por aqui. No próximo programa nós temos mais um tema especial para você. Até lá!